Terça-feira, e mais um Freecast está começando. Em mais uma semana, sem furar o minha sequer. Quem fala com vocês é o Melo, e vocês podem me achar lá no @OGuilhermeMelo_ no Instagram. E também no Threads, enquanto ele existir. Já falei uma vez e vou repetir. Quando o pagamento não é em dinheiro, ele é em ego. E pra gente começar esse papo sobre os nossos Trend Topics, eu trouxe aqui o estagiário proativo que tuita falando mal da firma @VinSemCafé. Olá, caros companheiros. Vim aqui só para dizer que eu acabei de fundar a comunidade Eu Odeio Melo no Orkut. Poderiam, por favor, compartilhar e fazer parte dessa grande comunidade? Obrigado. Esse negócio de criar comunidades insultando os amiguinhos já deu problema. E era isso aí mesmo. O Doug tá tentando trazer o fanficônio da Argentina, porque parece que deu BO lá com o passaporte da nossa criatura mágica. Então, sobrou este que vos fala e o nosso estagiário. A nossa thread tá formada e eu queria saber do Vinícius aqui, quanto tempo tu já perdeu na rede social? Hoje Tu sabe que eu sou um usuário de redes sociais que... Eu passei pelo rehab e eu tô curado, né? Quase, assim. Quer dizer, eu não tô curado, né? Mais um dia só. Mas eu tô de boaça, sabe? Peraí, eu pode uso muito repetir? pouco. É que eu me distraí com o celular. Vou te levar pra rehab também, meu. Não, mas por que você tá fazendo essa rehab? Não, é porque, tipo assim... Tem que imitar o papel do Doug aqui também, né? Já que ele tá off. É que assim... eu já fui uma pessoa que passava muito tempo em redes sociais, né? E tipo assim... aquele negócio da timeline infinita que a gente já tratou em outro programa aí... eu fazia muito isso no Twitter, né? Tanto é que eu já fui influencer de Big Brother no Twitter e tal. E eu meio que procurava tudo sobre o assunto, né? Só que o famoso de uns FOMO, tempos né? pra cá... isso. Que é o que mesmo? Fear of missing out. Exato. Ou o medo de ficar de fora de algum assunto. Exato. Achou que eu ia me pegar na contrapé, né? Eu peguei você, hein? Eu peguei você. Não, mas tipo assim, eu meio que comecei a me desapegar de querer saber de tudo, sabe? Quando eu botei na cabeça que eu não preciso saber de tanta coisa assim pra poder conversar com as pessoas, eu comecei a me livrar disso, sabe? Eu vou te falar que eu fiz algo parecido no seguinte, tá? Durante a pandemia, né? Eu fui uma pessoa que seguiu estritamente todas as normas e até fiz o meu próprio manual de sobrevivência, de certa forma, assim, de seguir estritamente aquilo, de tipo, eu na minha vida inteira, e aí é uma questão meio de higiene que a gente não se apega tanto, né, até ver a situação, assim, como foi o caso, mas, tipo, eu tinha o hábito de chegar em casa da rua, alguma coisa e lavar as mãos, entendeu, direto. Não tinha isso, porque é aquela coisa, tu não tá vendo ali as coisinhas na tua mão, né, e durante a pandemia eu adquiri este hábito, né, isso diminuiu absurdamente a quantidade de vezes que eu ficava doente no ano. Tipo, durante o período todo da pandemia, que foi mais ou menos uns 3 anos, arredondando, né, todos os tempos possíveis ali, eu tive sinusite uma vez. E foi nesse ano que eu comecei a sair um pouco mais, né? Então eu fiquei mais exposto, né, às condições do tempo e tudo mais, e convivi com pessoas de certa forma assim, né? Então, esse negócio de conviver com pessoas não é legal. Não é. Nunca foi, na verdade. Por isso que as redes sociais, elas surgem para meio que fazer com que a gente socialize mais, né? Porque as pessoas que eram tímidas nas redes sociais, elas começam a ganhar voz de alguma forma. Seja puxando alguma ideia através de outras coisas, né? Que vão se misturando ali, memes, alguma coisa assim. Mesmo que tu não use o teu rosto ali, porque daí tu tá protegido e tudo mais, desde até tu ter envolvimentos amorosos, coisas assim, tu vai conhecendo pessoas ali e criando algum tipo de relação, né, através da rede social. Então,
Eu até esqueci por que eu comecei nisso. Mas, enfim. Pois é. Voltando, né, pro exemplo que eu tava falando, eu esqueci. Filho da puta! Bata louca, esse negócio aí de rede social te fudeu mesmo, né, cara? Cara, eu full me esqueci do que eu tava falando. Olha, é isso que eu tô falando. O cara quer falar de tudo ao mesmo tempo e aí depois não consegue. Por quê? Porque passou a timeline maldita procurando por vários assuntos diferentes, aí chega na hora de fazer uma síntese, dá nisso, dá pau no meio do processo da síntese. Isso é uma verdade. Sabe por quê? Porque assim, ó, lembrei o que eu tava falando, o negócio da timeline infinita, e daí eu lembrei agora o que eu queria falar sobre isso. É que assim, essa questão do FOMO, eu passei muito por isso no sentido de estar o tempo inteiro envolvido procurando notícia de tudo na pandemia, tá? Eu tava o tempo inteiro vendo notícias da pandemia, vendo notícias do que tava acontecendo, me atualizando. Em contrapartida, eu tava lendo sobre as outras desgraças que estavam acontecendo no mundo, né? Que deu um tempo depois também teve a guerra na Rússia. Comecei a consumir um monte de conteúdo e tudo mais sobre aquilo. Eu tava dentro dos grupos de Telegram não sei nem se eram russos ou ucranianos, que eram os grupos que eu tava, que eles estavam falando sobre informações sobre a guerra, né? Eu acredito que possivelmente era a Ucrânia, porque falava muito mais coisas a favor da Ucrânia do que Rússia. Ou era algum meio, sei lá, neutro de algum outro país que estava postando em russo, sei lá, enfim. Um fun fact à parte, né, o parênteses disso é que algumas palavras eu entendia porque eu já fiz o início, né, do alfabeto cirílico ali, de aprender um pouco de russo, então eu sabia identificar algumas palavras ali, então eu fiquei muito satisfeito quando eu entendi uma frase da notícia ali, eu fiquei, caralho, sou foda. Enfim, só um E tu sempre foi muito fã de Carrossel aí e odiava a Maria Joaquina. Não, eu nunca assisti Carrossel, pra ser sincero. Mas quem assistiu entendeu a piada. Nem a versão quem assistiu antiga, nem a versão entendeu a piada. Um grande abraço aí pro meu amigo Doug. Mas enfim, eu consumia muito conteúdo disso. Então, chegou um momento que eu falei, tá, eu vou parar de consumir esse tipo de conteúdo porque tá me fazendo mal, entendeu? Eu tô só consumindo isso, eu tô vivendo em função disso e eu não ganho dinheiro pra isso, sabe? Tipo, ninguém tá me pagando pra estar consumindo essas coisas aqui. Então, eu fui diminuindo cada vez mais o meu consumo das redes sociais, das notícias acerca dessas coisas, bem como eu já fiz em relação ao próprio Inter. Eu sou colorado, né, e como o Vinícius tá aqui, eu tô falando exclusivamente com ele aqui, eu preciso fazer uma referência futebolística, né? No caso, eu parei de sofrer por futebol a partir do momento que eu parei de acompanhar todas as notícias e influências coloradas que tinham na internet. Cada vez brotava uma notícia, alguma coisa, e daí a torcida reclamando disso, daquilo, outro. O time tá ganhando, estão reclamando, o time tá perdendo, estão reclamando. Então, aquilo também não me fazia bem, só me deixava estressado. Então eu fui desapegando das redes sociais ao ponto que nos últimos 2 anos e pouco, que é o que a gente tem o Freecast, praticamente 97% das minhas postagens são referentes ao Freecast. Porque eu não posto story, eu não posto foto praticamente. Então, as minhas postagens se resumem a Freecast ou Luno, é minha calopsita. Então, né, é só isso que normalmente eu posto. Mas tu vê, olha só que interessante. Tu deixou de achar útil a rede social no momento em que começou a te fazer mal. Só que, ainda que ela te fizesse mal, ela te fazia bem. Sabe, tu tinha aquele negócio da dopamina lá que te fazia se sentir bem por estar consumindo aquela informação. Os vídeos de novo e o humor proibido que eu... Sim, mas aí que tá. Ir pro inferno sozinho. Com quantas pessoas tu consegue conversar sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente gosta de rir, umas 3 ou 4 pessoas. Mas é muito mais efetivo do que aquilo que tu consumia antes e era meio banal, assim, né? E é isso que eu acho que é muito interessante a gente sempre pensar em questão de rede social. Porque o que acontece? Tu tá lá consumindo um monte de coisa superficialmente e tu não consegue conversar desse monte de coisa por muito tempo. Tu consegue manter uma conversa da mesma forma que tu viu, superficial, porque tu vai esperar ter uma troca com uma outra pessoa e esta outra pessoa viu o mesmo que tu.
Então, Sim. agora eu garanto que se eu te perguntar a respeito do negócio da calopsita, tu vai me dar uma palestrinha sobre a calopsita. Sim. E eu que nunca vi nada, vou aprender muito mais contigo do que se eu tivesse visto um vídeo de calopsita. É possível, mas é porque eu tenho conhecimento adquirido via redes sociais também, mas pelo convívio, né? Tipo, hoje, nessa última semana aí, eu tava tendo que botar colírio no olho da minha calopsita porque o infeliz conseguiu enfiar uma lasquinha de madeira no olho dele, na pálpebra dele. Eu cheguei de manhã, tô vendo a calopsita ali, o olho tá meio vermelho e inchado. O que esse bicho andou fazendo? Será que ele andou roendo a erva errada aqui de casa? Não foi o caso. Ele simplesmente tinha conseguido. Eu pensei, vou levá-lo no veterinário. E aí eu vou fazer novamente uma crítica que eu já fiz no nosso episódio sobre pets. É horrível tu ter um animal exótico ou silvestre, que eles chamam de animal silvestre, né? Todos os animais que não são cão e gato eles chamam de animal silvestre. Porque tu tem pouquíssimos veterinários que são aptos a mexer com esses bichos. E normalmente ou são mais caros ou são mais longe, né? Eu ainda moro numa capital, então tenho a sorte de ter 2 na Zona Norte que eu posso ir atrás, né? Então eu já tenho uma veterinária que eu visito desde os primórdios, né, da era do Luno, né? Então já tem quase 2 anos aí também. Não, 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Quase 2 anos, na verdade. Em setembro faz. Em setembro vai fazer 2 anos. Não importa. Enfim, né? O cara fica velho e começa a pensar. Oscilar, será que foi 3 anos? Mas enfim, isso não é relevante pra história. Mas é justamente isso que tu tava falando, sabe? Tipo, a gente vai aprendendo um monte de coisas na rede social às vezes e vai gerando muita informação. Isso também, né? Quando tu vai atrás da informação e não vai apenas atrás do que tá rolando nas manchetezinhas ali, né? Que muitas vezes a gente cai no clickbait e só compartilha o negócio pelo que tá na manchete e a manchete é deveras enganosa. Mas isso a gente já falou também em outro episódio. Que foi... Eu não vou lembrar. Procurei. Mas isso daí do clickbait, da informação deveras enganosa, é só tu parar pra pensar na nova, ou o 8 aí da Garota Mas Enfim. Pode um abraço aí pra ela lá na Austrália, que deve estar dormindo de conchinha com canguru neste momento. Ou com koala. Mas esse negócio de informação relevante aí, tu não lembra aí algumas semanas atrás quando falavam da nova rede social que vai acabar com o Twitter? Eu li uma manchete assim. E nas primeiras 24 horas do Threads na sua existência foi um boom inacreditável. Mas por que ele teve esse boom inacreditável? Porque o Elon Musk, desde que comprou o Twitter, ele veio fazendo bosta atrás de bosta na rede social. E o Twitter, ele era um esgoto tão cancerígeno, aquilo, de consumir, que chegou um momento que o próprio Elon Musk conseguiu quebrar isso com as besteiras que ele foi fazendo. Então todo mundo tá começando a deixar de gostar do Twitter. Quem gostava. Porque não é muito o meu caso. Eu sempre tive uma relação de muito ódio em relação ao Twitter, porque eu usava ele mais pra consumir notícia, né? Eu nunca fui muito de postar e tal. Na antiguidade, né, nos primórdios, né, do Twitter, eu tive o Twitter e, como qualquer adolescente raivoso, eu postava muita besteira no Twitter. Eu xingava muito no Twitter. E, nessa época, eu xingava muito o Inter, principalmente, né? Eu discutia futebol nas redes sociais, né? Todo mundo passa por essa fase um dia. Eu não. Todo mundo que gosta de futebol passa por essa fase um dia. Tá. Então, só corrigindo aí. Todo mundo que gosta de consome esporte em algum momento vai passar por essa parte, né? Porque é uma relação passional, né? Então, quando mexe com aquilo que tu ama, as pessoas acabam perdendo um pouco a linha, né? E no caso do Twitter, tem uma base muito fiel de fãs. E aí, o Elon Musk foi lá e começou a mexer com aquilo que as pessoas amavam. Começou a tirar coisas. O que ele mexeu? Ele mexeu a última pataquada dele foi colocar um limite de 600 tweets diários
para as pessoas consumirem. Então, se a pessoa começou a ver ali o feed dela, vai passar no máximo 600 tweets para ela ver. Por que ele fez isso? Para aumentar o... Sim, essa era uma das coisas. Outras coisas que ele fez foi de tirar o selinho de verificado das pessoas, daí tem que pagar para ser verificado. Uns bagulhos assim. Isso é ruim? É ruim porque, por exemplo, se eu quiser criar um perfil do Felipe Neto, colocar lá @Felipe Neto Real, e eu pagar a mensalidade lá do selinho azul, as pessoas vão achar que eu sou o Felipe Neto de verdade. E isso aí implica em uma falsidade, né, ideológica, e eu posso falar um monte de besteira ali, culpando o Felipe Neto, e foda-se, entendeu? Claro, eu vou poder ser responsabilizado por isso, aquela coisa toda, beleza. Mas, tipo, abre-se o precedente pra tirar a credibilidade das pessoas que eram verificadas. Porque como tu sabia quando alguém tava falando alguma coisa, se era aquela pessoa mesmo? É o selinho de verificado. A partir do momento que todo mundo é verificado, tipo, qualquer fanbase pode virar, entendeu? Sim, mas o que eu ouvi falar da questão do verificado é que as pessoas levavam em consideração o verificado como uma questão de credibilidade. Aí, por exemplo, o cara tem verificado, então o que ele tá falando é real, não é fake news. O problema é que isso cai por terra no momento em que a gente levanta um monte de nome aí que faz fake news desde sempre e tem verificado. O Felipe Neto é um deles, entendeu? Não, tem esse lado também. Como exemplo, né? Tem esse lado a gente também. Porque, tipo assim... E eu não sei se esse negócio que as pessoas gostam de falar do Musk não é muito picuinha política, sabe? Que daí eu já acho que é um outro esquema. Não, isso aí é outra, por exemplo, assim, outra parada daí. A parada que eu tinha visto sobre os 600 tweets, esse que tu tá falando, era uma questão de, tipo assim, ele vai limitar a 600 tweets ali que vão aparecer de cara. É uma coisa assim, mas não ia impedir tu de ver todos os outros se tu carregasse a página, sabe? Isso eu tinha entendido. Eu não me aprofundei, tá, nessa questão, porque, de novo, não é uma rede social que eu consumo muito, assim, eu entro mais pra ver alguma coisa de notícia e tal. Eu acho que talvez em algum momento que eu fiquei tomando um chá de banco num hospital aí, eu possa ter consumido 600 tweets no meu dia, assim, mas no geral isso nunca acontece. Diferentemente do Instagram, que daí eu consumo muito mais, o TikTok também. E é muito curioso como o algoritmo dessas duas redes é muito distinto para mim. O algoritmo do TikTok, dos Reels ali, ele me mostra muitas piadinhas, muita coisa de humor, tipo aquelas pranks e tal, sabe? Muito bichinho assim, calopsita, alpaca, cachorro, essas paradas assim que eu vejo muito, vejo muita capivara. E no TikTok me mostra uma gama muito mais específica de coisas que eu falei nos últimos dias. No Reels, parece que vem tudo baseado nos meus likes. Tipo, eu vi o vídeo, eu dei like, vai vir mais vídeo daquele assunto pra mim. No TikTok, não é baseado exclusivamente nisso. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente fez um episódio do Colecionadores de Streamings sobre aberturas de anime. Em determinado momento no episódio, a gente fala sobre Buck, certo? Tempo depois, no meu TikTok, começou a aparecer vídeos sobre Buck. E eu nunca pesquisei Buck na minha vida, exceto naquele dia, entendeu? E fora isso, é uma coisa assim, tipo, claro, aparecem algumas coisas de bichinho e tal, mas aparecem muito mais coisas, tipo, baseado em coisas que eu busquei de, sei lá, na Shopee, coisas que eu busquei na Amazon, coisas que eu busquei no Google ali de, quero comprar tal coisa, sabe? Umas coisas mais assim, específicas em relação ao que eu tava buscando, sabe? Até hoje eu não entendi o que apareceu umas meninas vestidas de Vaporeon, mas enfim. Ok. Eu falei sem voz alta. Aí, então é um troço mais específico, assim, sabe? Aí eu fiquei meio me questionando, assim. Isso me lembrou a questão dos termos de uso, que é abordada nessa última temporada aí de Black Mirror, no primeiro episódio, se eu não estou enganado, que é aquele John is Awful. E uma síntese do que se trata o episódio, né?
tem uma funcionária lá de uma rede social de música ou uma empresa dessas startup de música, alguma coisa assim que é muito Spotify, vamos... Digamos que seja o Spotify da vida. E aí ela tá falando lá com o funcionário, ela tem que demitir um funcionário. Beleza, demite o funcionário, chega em casa, tá falando com o marido dela, um dia de merda, normal, padrão. Mas a demissão foi humanizada? Não, definitivamente não. Foi uma demissão de bosta. Aí, ela chega em casa e vai entrar na Netflix ali, que eles fazem um trocadilho, colocam um outro nome ali, que não é Netflix, mas é parecido, mesmo logo, mesmo som, tudo. É Netflix. É, um bagulho assim. Aí, a série de destaque é John, que é o nome dela, e Zoffel. E aí a personagem principal, que é interpretada pela Salma Hayek, ela tá caracterizada como a minazinha que tu viu antes ali. E ela fica, ué, isso é uma pegadinha, será? E aí ela entra na série, e a série tá mostrando tudo que aconteceu naquele último dia dela. Até aquele momento que ela tava ali reclamando vendo da série. E aí ela fica, mas o que tá acontecendo? E aí o porquê que isso acontece? Porque essa gigante do streaming tinha lá nos seus termos de uso, quando tu baixava o aplicativo, e tu autorizava a usar todos os dados coletados para o que elas quisessem. E uma das coisas que elas resolveram fazer é gerar uma história baseada em inteligência artificial, né, pegando o relato do dia a dia daquela pessoa, com localização, com tudo. E aí tu vai observando aquilo e toda a série é feita por inteligência artificial, toda a gravação, tudo. Então nem é a Salma Hayek que tá interpretando ali. É uma representação da inteligência artificial ali também. Uhum. E daí a própria Salma Hayek fica meio puta quando determinadas coisas acontecem. Ela vai, mas peraí, eu não autorizei pra usar a minha imagem nisso. Só que daí, o que acontece? Ela assinou no contrato que ela autorizava o uso da imagem dela. Que até conversa um pouco com aquele comercial que teve da nova Kombi. Fizeram a propaganda recriando a imagem e a voz da Elis Regina, né, usando a Kombi antiga, com a filha dela usando a nova Kombi, né, que até repercutiu, teve questões lá do Conar, algumas pessoas amaram, outras pessoas odiaram, aquela coisa toda, polêmica de rede social. Mais uma vez por questão política bobalhona. Também. Porque os envolvidos estão felizaços com o dinheiro que ganharam. Não, e a própria filha da Elis Regina participa do negócio, então, porque ela Mas achou quando eu falei bom os tom, envolvidos, era disso que eu tava falando. Não, ela achou de bom tom, né, fazer isso, e ela é a pessoa mais diretamente ligada, entendeu? Então, tipo, os fãs que, né, foda-se, nesse caso. Sim. Não, mas aí que tá. Olha só como é interessante essa coisa do algoritmo. Só da nossa conversa aqui já dá pra perceber que, de certa forma, a gente vê muito questão política em rede social, né? E não necessariamente a questão política mais midiática que a gente costumava achar, que era aquelas baboseirinhas de Bolsonaro e Lula, né? Não é disso. Não, é a questão de, tipo assim, olha só quantas pessoas ficaram revoltadas com esse comercial. Cara, só se fala de outra coisa. Entendeu? Sim. Tu vai no boteco ali, na vila, só se fala disso. De outra coisa. Que ninguém nem disso. Sabe, ninguém nem percebeu que Elis Regina tá no comercial. E quem percebeu achou que o comercial era velho. Eu vou falar pra ti. É assim. E eu não sabia que era ela, porque eu nunca consumi absolutamente nada, pelo menos conscientemente, da Elis Regina. Eu nem sei como é que é uma imagem dela. Se tu me mostrar 30 fotos aqui de uma mulher, eu não vou saber quem é. Isso pode ser uma falha de caráter minha? Pode. Mas eu nunca me interessei por buscar, então não fui atrás. E eu não sei mesmo. Então se mostrasse, tipo, eu vi a propaganda. Que legal, a nova propaganda da nova Kombi. Eu vi quando esse projeto saiu a primeira vez, até foi no Geek Publicitário que eu vi a notícia, quando era só um projeto. Daí eu falei, cara, essa Kombi vai ser muito futurista e tal. E de fato é. Entendeu? Que é uma Kombi elétrica e tudo mais. E aí, eu nem tinha reparado que era. Nem reparei na música, nada. Aí depois eu fui ler uma outra notícia e daí falava disso. Claro, aquela coisa, a gente tá aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, a terra da Elis Regina, então aqui nos portais de notícia repercutiu um pouco mais do que no resto do país, né? Mas, ainda assim, né, puxando esse fio, eu consideraria que, tipo, se os envolvidos diretos ali, que é a família ali, que tem os seus direitos ali,
acharam de bom tom, os fãs não tem nada o que fazer, então eles podem reclamar ou não, vai ser feito em outras vezes. Não, mas é aí que tá, cara. Mas conversa muito com essa questão garanto, aí, né? Mas eu te garanto que se a gente levantasse fãs da Elis Regina, provavelmente uma grande maioria não ia nem se dar conta de que existe um histórico, que a marca apoiou, não sei o quê. Cara, tipo assim, as pessoas iam dizer, olha só que legal, colocaram a Elis Regina ali, como fizeram isso? Entendeu? Porque a polêmica nasce no momento em que, dentro da rede social, a gente acaba dando audiência para isso. A gente, eu digo eu, tu, qualquer outro usuário que compartilhe, comente ou curta temas polêmicos já. A rede social vai nos mandar isso, vai nos dizer, olha, tá todo mundo falando disso. E sim, a gente vai ficar dentro daquela bolha. Que é aquela coisa, é uma bolha, entendeu? É a nossa bolha ali que a gente tá inserido. E aí, puxando o fio de volta pro Threads, que a gente começou falando do boom dele inicial, foi por causa dessas merdas que o Elon Musk tava fazendo. Só que daí deu um boom, na primeira semana muita gente entrou na rede e tal. Eu entrei na rede social, acho que foi no mesmo dia ali, tipo, lançou umas 2 horas depois eu tava ali na rede pra ver como é que era e tudo mais. Apareceu uma notificação pra mim até no Instagram de que tu tinha entrado. Então, e aí... eu não consumo tanto, da mesma forma como eu não consumi o Twitter. Eu entrei na rede social pra ver qual é que era, e porque parecia mais dinâmico, eu pensei, olha, talvez com toda essa galera entrando de vez, possa funcionar. Mas aí me lembrou também que todo mundo entrou no cu. E aí, ninguém mais se falava disso depois, entendeu? E era uma rede social que surgiu como uma concorrente ao Twitter, né? E no fim... E tem um nome muito mais legal. E não rendeu porra nenhuma no final das contas. E aí, passado algum tempo, uma notícia de julho, ou seja, deve ter dado uma coisa de 15 dias, talvez, ali, que no início teve, sei lá, mais de 100 milhões de usuários nos primeiros 5 dias ali. Porém, uns 15 dias depois, os usuários ativos já tiveram uma queda de 20%. É muita gente, porque numa conta rápida aqui, vou arriscar minha matemática, mas 20 milhões de pessoas não estão usando o aplicativo mais. Claro que ainda tem 80 milhões de pessoas que estão usando, mas se tu for comparar com o Twitter, claro, vamos fazer um parênteses aqui, o Twitter tem muito mais tempo de história, então tem muito mais usuários ao longo do tempo que vão entrar às vezes só por osmose ali. E o Threads, ele não tem uma versão desktop ainda. Tem a questão de que para tu entrar, tu precisa estar 100% conectado ali no teu Instagram, tanto que é o mesmo usuário do teu Instagram e tu não consegue criar uma conta sem ter um Instagram, entendeu? Se eu não me engano, até se tu tentasse apagar o Threads ali, apagava o Instagram junto no início. Exato, então tipo, tem muitas coisinhas que precisa de ajuste. Aí, uma das novidades que eles estavam querendo colocar era negócio de trending topics e tal. Vejam bem, quando a gente tá gravando isso, ainda não entraram em vigor essas novidades aí, né? Então pode ser que já tenha entrado ou não, e pode ser até que já tenha morrido o aplicativo. Da mesma forma como foi aquele Be Real, né? Surgiu como uma alternativa. O City House também, o Clubhouse. Clubhouse, isso aí eu nem ouvi falar e já tava morto. Quando eu descobri que ele existia, já tava morto. O Be Real, eu fiquei sabendo mais ou menos no lançamento. Vi que algumas pessoas começaram a usar e tal, mas dentro da minha bolha, uma pessoa usa até hoje. Uma! E ainda assim ela usa para postar no Instagram. E aí o que acontece? Isso vai de acordo com aquela questão de que a gente não gosta da realidade. Se a gente gostasse da realidade, né, meu amigo? A gente encarava ela e não ficava fugindo pro mundinho virtual, né? Então, o que acontece? Ninguém quer ver essa realidade, porque é muito melhor expor o lado bonito do que o lado real. E o Instagram, tu tem essa possibilidade com foto com filtro, tu posta só as coisas que são legais na tua vida, as pessoas vão estar lá postando o jantar no local X, no local hypado, a fotinho na festa que tem o local instagramável, tu pagou 30% a mais no ingresso por causa daquilo, entendeu? O cachorro que bate nos botões e fala bitch. Sabe, então, tipo, é um monte de coisinhas assim que as pessoas vão postando que é bonitinho. Tipo, os locais mesmo, os restaurantes, as festas, os negócios, eles estão criando ambientes mais bonitos do que antigamente, até mais iluminados,
justamente que para cabem dentro facilitar dos as quadrados. fotos. Exato. E que façam sentido para as pessoas tirarem fotos. Antigamente, e quando eu digo antigamente, não é tão antigamente assim. São 5 anos atrás, por exemplo, 4 anos atrás. Tu ia numa festa, a festa, por padrão, ela é escura, tem alguns detalhes nas paredes, sei lá, algum pôster, alguma pintura, algum neon, beleza, mas no geral é um ambiente escuro e que tu vai ter única e exclusivamente ali pra tirar uma foto, vai tirar uma foto com flash, então vai ter aquela coisa estourada na tua cara e tal, ou a foto oficial da festa, né? E hoje em dia as pessoas vão pras festas e é basicamente todos os locais são passíveis de uma foto que fica legal, entendeu? Tem festas aqui da região e tu vê um cantinho da parede, tu sabe onde é que aquela pessoa tava. Porque é a identidade daquele lugar, entendeu? Sim, então, tudo vai ficando mais bonitinho no Instagram. E por isso que o BeReal deu uma flopada violenta. Porque Bom, as que pessoas... era esse BeReal? Era um aplicativo onde tu tinha, na hora que postar, tu postava uma foto, tipo, ele tirava uma foto da tua câmera frontal e da tua câmera traseira. Então, tipo, ele mostrava onde tu tava e como tu tava naquele momento, e tu só podia postar naquele momento, tu não podia upar uma foto, entendeu? Só podia postar a foto que tu tirasse na hora. Tipo, vamos ser reais, entendeu? É uma grande ideia. Isso daí não é a ideia lá do aplicativo dos estagiários? Tem uma coisa parecida. Mas essa é uma ideia tão boa quanto a do nosso amigo Doug aí, que numa festa com a torcida australiana em que todos os brasileiros estavam se fingindo de gringos para chegar nas meninas, chegou na menina falando, eu sou brasileiro e tomou um fora. É uma ideia igualmente boa como essa. Tu tem um aplicativo de uma rede social onde todo mundo quer expor o seu lado mais falso e mais bonitinho, entendeu? Que tu quer que as pessoas sejam reais daquilo, sabe? Não vai rolar. Porque ninguém aguenta a tua versão real 100% do tempo. Eu duvido que tu consiga ser real, verdadeiro, 100% honesto com as pessoas na tua volta. Tem que alguém te dê um Mas, cara, aí que tá. Por isso que eu defendo muito a ideia de que não é por uma questão de fuga da realidade, é por uma questão de sociabilidade, né? Por incrível que pareça, a rede social, ela te faz socializar melhor fora dela. Essa é a tese que eu levanto. Por quê? Por mais que a rede social sirva pra gente contar um monte de mentira, fingir que a gente é forte, bonito e com barriga de tanquinho, mesmo sendo 2 gordobesos que nem a gente é... É tudo coisa da inteligência artificial. O Remini que fez, a culpa não é minha. Eu acho que essas coisas que a gente vê e que a gente consome servem mais pra gente poder interagir na rua do que interagir dentro da rede. Por quê? Vamos puxar lá pra trás. É o mesmo efeito que a TV tinha lá atrás? Não, eu vou puxar para os primórdios das redes sociais. Vamos puxar lá para trás quando a gente via coisas em fóruns de internet. Fóruns de internet, a gente via, conversava lá no fórum e depois ia pra rodinha de amigo da gente e dizia, eu vi num fórum de internet, e aí desenrolava a mentira que a gente viu no fórum da internet. Né? A mesma coisa que ainda gostam de ir nas rodinhas dos amigos. Um abraço aí, Doug. Aproveitar que ele tá ocupado com o Ficone. Mas, tipo assim, se tu parar pra pensar, lá na época que das primeiras redes sociais que a gente teve acesso, o Orkut, por exemplo. O Orkut era um ambiente que era um fórum, só que ele era organizado por comunidades, e essas comunidades tinham o seu próprio microambiente. E, às vezes, existiam comunidades que serviam só pra tu informar alguma coisa. Tipo assim, não um ambiente onde tu ia conversar. A gente pode dizer que, de certa forma, toda a vida na internet virou uma grande orkutização, no sentido de que no Orkut era um grande fórum que tinham diversas comunidades que juntavam-se, e essas comunidades poderiam ser como bolhas sociais, né, em que aquelas pessoas interagiam dentro daqueles assuntos. Então a gente pode dizer que o Twitter, por exemplo, ele é uma comunidade da rede internet
assim como o Facebook, assim como o Instagram, assim como cada uma dessas outras redes, e que dentro destas comunidades, ainda assim, tu tem tópicos que vão reunir mais pessoas que os outros tópicos. Então dá para se dizer que toda a estrutura social da internet hoje em dia é 100% baseada no Orkut. Tô errado? Não, e inclusive o meu complemento do que era o Orkut é justamente nesse tom. Porque o que acontecia? Existiam as comunidades onde tu ia lá e debatia um assunto. Por exemplo, comunidades a respeito da série Lost bombavam na época que o Orkut estava em alta. Porque a série estava hoje em dia se rodando. perdeu, né? Hã? E hoje em dia se perdeu isso, né? Ah, se perdeu. Boa. Mas, tipo assim, as pessoas, enquanto saíam os episódios, as pessoas estavam debatendo os episódios. E tinham vários tópicos dentro das comunidades de Lost que eles iam evoluindo de maneiras absurdas ao ponto das pessoas viajarem absurdamente em cima daquela coisa. Do troço e tal. E ainda por cima era uma série que fomentava isso também, né? Sim, mas aí que tá. É justamente esse o meu ponto. Ali a gente tinha um baita de um conteúdo desenvolvido pelos usuários e pela comunidade que estava ali presente, tá? Por outro lado, dentro do Orkut, tu ainda tinha comunidades que eram, tipo assim, definidoras de caráter. Não era uma comunidade, de fato. Era tipo assim, eu odeio segunda-feira. Eu odeio acordar cedo. Eu gosto de NX0, sabe? Bananas de pijama. Tipo, umas coisas banais, onde não desenvolvia nenhum tipo de discussão dentro da comunidade, só que no momento em que tu via que uma pessoa estava naquela comunidade... Época, né? Mas tem coisas que evoluíram naquela época, porque no Orkut, posteriormente no Facebook, quando se criou o grupo lá, tinha um grupo, acho que era Bananal da Panelinha do Bananal, alguma coisa assim. E era um esgoto tóxico do Facebook e do Orkut. Eu não sei se no Orkut já tinha, tá? Pra ser sincero. Mas no Facebook eu sei que tinha. E, tipo, era um nicho de galerinha, assim, que foi indo pros lados mais obscuros da internet depois, e que não me surpreenderia se o Mogli, por exemplo, lá do Discord, tivesse nesse grupo aí, entendeu? Tipo... porque naquela época, naquele grupo em específico, se vazavam coisas, tinha umas piadas, uns memes muito pesados, assim, muito, sabe, diferentes, né? Alguns muito específicos, assim, muito preconceituosos e tal. Sempre foi um nicho muito preconceituoso, né, dentro daquele grupo e tudo mais. E isso foi se desenvolvendo também, né? Então, até o lado negativo dessas redes aí, de alguma forma, também foram evoluindo, né, e se disseminando, né, e arrisco dizer que até mais do que as coisas boas. Mas então, eu acho que até isso aí bate com o que eu ia falar, que no caso, assim, tinha algumas comunidades que dentro do Orkut, que elas não serviam para debates, elas serviam simplesmente para definição de caráter. Por isso que eu disse, o título da comunidade era tipo assim, era como se fosse uma opinião formada, entendeu? Hoje, tipo, fulano tu replica, é traíra. Hoje tu pega essa opinião formada e replica até não poder mais no Twitter, no Instagram, seja onde for, tá? Lá tu tinha uma comunidade onde tinha 80 mil pessoas que odiavam segunda-feira. Tu ia no perfil dessas pessoas dentro da comunidade, olha só, esse cara aqui, o Melo, ele também odeia segunda-feira. Vamos ver se ele gosta de outras coisas que eu também gosto. Ele odeia segunda-feira. Fazer um perfil social da pessoa, né? Exato, tu conseguia desenhar o que a pessoa era através das comunidades que ela tava. Sabia até se as pessoas achavam ela legal e sexy. Uhum. Isso também. Mas é que o meu ponto é que a gente conseguia definir o perfil de uma pessoa sem que ela precisasse se descrever, sem que a gente conversasse com ela, porque a gente já sabia os gostos dela, o que ela não gostava, o que ela curtia conversar a respeito, e digamos assim, era muito mais fácil tu interagir com uma pessoa assim do que tu interagir com uma pessoa completamente desconhecida, como é nas comunidades de Instagram, Twitter, seja lá que outra rede social que tem aí hoje,
porque tu não tem uma base do que essa pessoa tá pensando, sabe? Tu não tem uma ideia, assim, de que é que ele tá falando. Tu só vai lá ver o último tweet e tu define a pessoa pelo aquele último tweet. Sim, por exemplo, sim. A pessoa falou que o Bolsonaro é horrível, tu já parte do princípio que ela tá votando no Lula e fazendo L. E de repente não. De repente a pessoa tá fazendo outras coisas, entendeu? De repente ela nem se importa com política. De repente aquilo foi um comentário pontual que ela fez. Mas tu baseou todo o teu perfil que tu fez a respeito daquilo. Mas isso também vai de acordo com aquela questão da polarização, que a gente vive um momento muito ímpar, nesse sentido que até tá diminuindo um pouco, né? A gente teve exemplos aí... Não tá, por exemplo, de dois... Não, é que a gente teve exemplos, por exemplo, de dois opostos, assim, tipo, por exemplo, o próprio Lula e o Eduardo Leite posando em foto junto, o Tarcísio aqui em São Paulo lá. Tipo... Viu? Tanto não tá que tu acha que são dois opostos. Não, calma. Dentro do contexto, né, atual das coisas, assim, são ideias opostas, eles defendem algumas ideias que são opostas, mas eles estavam ali numa foto juntos e tudo mais. No caso, o Haddad lá e o Tarcísio, que eram concorrentes nas eleições, dialogando sobre as coisas que eram melhores lá para São Paulo, coisas assim. Então a gente vê uma diminuição, principalmente por parte do governo, das pessoas que estão nos cargos hoje em dia, independentemente seja do PT ou não, que tem uma grande base, inclusive dos próprios apoiadores, né, do Bolsonaro e tudo mais, mas mesmo eles não estão mais fomentando assim tão avidamente essa questão da polarização. Está se abrindo novamente um pouco mais do diálogo, pelo menos dentro dos cargos em si ali, né? Porque, claro, a torcida é sempre complicado. A torcida é o que fode normalmente, né? Não, é que, cara, é assim, ó, tem duas coisas que isso também bate muito com questão de como funciona o pensamento de rede social, né? Como funciona a política de verdade, tá? Política de verdade, o Lula aperta a mão do Bolsonaro, os dois tomam uma cerveja junto, falam um monte de merda enquanto estão tomando cerveja, acabou o dia, cada um vai pro seu lado, o Lula vai com a Janja, o cara com a Michelle lá. Mas é a mesma coisa, do futebol. É a mesma coisa do futebol, tu pega ali os jogadores da dupla Grenal, que é uma das maiores rivalidades do Brasil. No final de um campeonato, alguma coisa, tu vai ver os caras interagindo em algum jantar, em algum churrasco, alguma coisa. Os caras não vão sair no soco, nem se odeiam, porque um joga no Grêmio e outro no Inter, sabe? E os torcedores ficam, tem que matar os putos do Grêmio lá naquela música lá, que tem, né, várias coisas sendo corrigidas, né, nos cânticos das torcidas no geral, né? Mas aí tem essa coisa da agressividade, de expor a violência, que acaba culminando no que tem no caso lá da torcedora do Palmeiras, que recentemente aí, antes de um jogo, por causa de uma briga de torcida organizada, acabou sendo assassinada. Porque entrou um caco de vidro numa garrafa que tocaram perto dela, no pescoço dela, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo... Entende? Sim, mas tu tá ligado que na cabeça das pessoas, aquela coisa que elas veem na rede social, aquela agressividade, aquela loucura, aquela intolerância, ela existe porque elas viram na rede social e no mundo real aquilo não existe. Aí tu vai ver quem são as pessoas que estão envolvidas nessas bagunça tudo. Não são o cidadão comum, padrão, que tá vivendo a sua vida. Não, são pessoas que vivem dentro daquela bolha, entendeu? Então, sim, tipo assim, a gente não teria isso na época do Orkut, sabe? Na época do Orkut, a gente pegaria essa comunidade ali que esbanja ódio e a gente jogaria no Fantástico, como aconteceu algumas vezes. Entendeu? E daí se trataria, nossa, que absurdo isso daqui. Hoje não, hoje tu não sabe como essa comunidade é formada. A comunidade é completamente descentralizada. E ela só é feita a partir daquela comunidade do Orkut do eu odeio alguma coisa, né? Eu odeio segunda-feira, como eu acabei de falar. Disseminação do ódio. Não tem uma coisa onde, tipo assim, existe um debate, existe ideias sendo cruzadas, sabe? Não, é simplesmente eu odeio aquilo ali e olha só, tem 10 membros. Olha só, tem 100 membros. Agora, como é que tu desenvolve aquilo? Tu não desenvolve esse pensamento, tu não consegue quebrar essa ideia porque tu não sabe quem é que tá falando. Tu só vê quem tá repetindo, entendeu?
E aí isso é terrível. A gente não tem como fazer. Não teve há pouco tempo atrás aí, os idiotas do MBL foram lá em Santa Catarina passar uma tinta na parede lá pra pagar as pichação. E aí teve um monte de idiota que ficou batendo palma pra os caras que deram uma porrada naqueles idiotas lá que foram limpar a parede lá, como é que é? Fazer o pintura da parede. Tá, mas peraí um pouquinho. É que eles chamam de arte, né? Não, só um pouquinho. Tudo bem que tá errado o cara ir lá na faculdade aleatória e passar tinta na parede dos outros lá. Nem sabe qual é o contexto que tá pichado aquilo lá. Se é bom ou se é ruim. Não sabe, tá? O fato não sabe. Agora, ficar batendo palma pros caras terem levado porrada por causa disso? Não. Só um isso aí nunca vai ser a nossa explicação pra isso, né? Mas pra gente começar... Aí que tá, é a loucura, dependendo do lado que tu tá, ela faz sentido, entendeu? O problema a loucura é sempre loucura. Tudo aquela coisa do passional, que as pessoas não conseguem olhar as coisas com uma lente neutra, elas olham com a coisa, não, eu sou apaixonado por isso, então todo o resto é errado, todo o resto é ruim, o que fere aquilo tá completamente errado. Mas assim, pra gente começar a encerrar esse fio, eu queria puxar uma conclusão assim a respeito disso, que é as redes sociais, elas vieram, né, pra ajudar a gente a socializar, como o próprio nome diz. Porém, né, saindo da obviedade da coisa, a gente chegou num ponto em que as pessoas querem cada vez mais usar menos a rede social para poder socializar de fato, porque as pessoas foram se isolando nas suas casas por causa da rede social, a ponto de se esconder atrás de perfis com foto de bonequinho de anime ou com bandeira de país X ou Y, né, para fomentar opiniões e disseminar ódios. Como é que é né? o Shelby lá, o Thomas Shelby? Tem uns que botam a foto dos Pink Blinders. Um fact disso, né? Que o Thomas Shelby, que é visto como um ícone da machonaria e tudo mais, né? Ele é interpretado por um ator, né? Que é o Cillian Murphy, que eu só descobri que o nome dele se pronunciava Cillian por causa de uma entrevista da Margot Robbie sobre as premieres lá do Barbie e do Oppenheimer. E na premiere do Oppenheimer, o Cillian Murphy, ele tava com uma roupa que esses nichos que endeusam o Thomas Shelby falariam, nossa, que absurdo, um homem não pode usar uma coisa dessas. Então, um forte abraço pra ironia do mundo. Um forte abraço aí pra quem acha que Bolsonaro e Lula ficam brigando no Twitter, que nem vocês. Bando de babaca. Eu estou no motel neste momento. Agora que ele tá metendo, fazendo um surubão. Eu não duvido. Com essa imagem que você talvez tenha imaginado aí na sua cabeça, eu vou me despedindo. Eu tô vindo. Vai, Bolsonaro. Vai. Mete devagarzinho. Tá ok. Nenhum podcast do mundo você vai ver uma encenação assim tão boa como Então, não se esqueçam, né, de nos seguir nas nossas redes sociais, né? A gente tá no Threads, por incrível que pareça. A gente também tá no Twitter, mas a gente não divulga tanto porque ninguém nos acompanha lá. O pessoal nos acompanha, sabe onde? Lugar nenhum, porque vocês não estão seguindo e compartilhando, entendeu? A gente odeia alguém no Twitter ou não? A gente odeia o Melo. Mas aí é fácil. Tem que Melo, pegar um polêmico, assim. Mas então... Tem que pegar um ódio polêmico, assim. Eu odeio, sei lá. Escolhe alguém aí, quem é que tem alta hoje? Pai, difícil. Mas assim, nos segue lá no @InstaFreecast no Instagram. No Twitter eu não lembro qual é o usuário. E no Threads é o mesmo, então InstaFreecast, se quiser nos seguir lá. Se inscreve no nosso canal do YouTube, dá like, compartilha e nos avalia lá com 5 estrelinhas no Spotify. E um forte abraço e um beijo na Gwen. Falou!